Divisão de radicais. Bora aprender esse aqui também. E por que isso? Dá isso? Bora lá? Quando temos divisão de radicais com o mesmo índice, o que é o índice? Onde fica o índice? Aqui, ó. Isso daqui, ó. Toda vez que não tem, é sempre o número 2, tá? Ou seja, no caso, índice 2. A gente pode colocar as divisões em um único radical, tá vendo só? Quadrado também, ou seja, com o mesmo índice, tá? E aí a gente resolve dentro do radical a divisão, porque aqui, ó, nenhuma das duas raízes são exatas, certo? Quando a gente resolve ela dentro do radical, ela fica uma raiz exata, porque, ó, 18 dividido por 2 fica a raiz quadrada de 9, que é 3. Interessantíssimo isso, né? Vamos ver mais um? Olha só como apareceu a divisão aqui, tá vendo, gente? Ó, ela apareceu com 2 pontos, raiz de 18 dividido por raiz de 2. Por que você fala raiz? Porque quando é quadrada, gente, a gente fala somente raiz, não precisa falar raiz quadrada, tá? Porque toda vez que não tiver o índice aqui, vai ser sempre o 2 e a gente sempre vai ler quadrada. As outras todas vão aparecer o índice. 3, lembrando que não existe a raiz de 1, entendeu? Raiz 1 com índice 1 aqui não. Sempre começa pelo 2 aqui nas raízes, tá bom? Então, quando não aparecer, sempre vai ser o 2 ali. E a gente lê quadrada e às vezes fala somente raiz. Falou raiz de 9, raiz de 10. Ele está se referindo a uma raiz quadrada, tá? Aí, o que eu tava falando dos 2 pontinhos, vai aparecer daquele jeito, com os 2 pontinhos, ou assim, gente, ó. Isso aqui também é uma divisão. Esse traço aqui, ó, de uma fração, significa também uma divisão, tá? Para quem não sabe disso. E aí, a gente faz o mesmo, ó. Os índices são iguais, tá vendo? Podemos jogar dentro de um único radical, com o mesmo índice. No caso, o 2. Colocar eles aqui dentro, ó, 12 dividido por 3. E aí, ficamos com a raiz quadrada de 4, que 12 dividido para 3 é 4. E qual a raiz de 4? Ou seja, qual o número, né? A gente multiplica 2 vezes por ele mesmo, 2 vezes pelo próprio número, que dá 4, é esse aqui, ó, 2. Porque se eu faço isso aqui, ó, 2 vezes 2, eu vou ter 4. Certo? Vamos ver um outro exemplo agora? Olha esse, ó, como eu falei para vocês, quando o índice é um outro número que não o 2, ele sempre vai aparecer, tá vendo? O 3 também tem um nome específico na matemática, né? É cúbica, raiz cúbica. O 2 a gente lê raiz quadrada e o 3 a gente lê raiz cúbica. Então, quando eles são iguais, a gente pode jogar a divisão em um único radical, tá vendo? Conservando o índice, tá? Mantendo. E isso dá 16 dividido por 2. Quanto é 16 dividido por 2? 8. Raiz cúbica de 8. Por que que dá 2? Bora lá ver? Calma que eu vou explicar tintim por tintim. Muita calma nessa hora. Primeira coisa, deixa eu ver por onde eu vou começar aqui. Ó. A gente quer saber a raiz cúbica de 8. Para a gente saber uma raiz, toda vez que tiver um número aqui, o que a gente precisa? Disso aqui, ó. Resolver assim, tá? Porque pela decomposição, a gente resolve com qualquer índice, qualquer raiz, tá? Então, aprendam sempre a decompor. Se tiver dúvida, eu vou deixar o link aqui na descrição de como fazer decomposição, tá bom? Então, aqui, ó, mas como que a gente faz? É pelos números primos aqui na lateral, né? No caso aqui, só deu o número primo 2, porque o 8 é par, então dava para dividir por 2, dividir, continuou par o 4, dá para dividir, continuou por 2, sobrando 1. Dá uma olhadinha lá no vídeo de decomposição, você vai entender direitinho isso aqui, tá? Daí aqui, como que eu posso fazer com isso daqui? O que é decomposição? É escrever o número de uma outra maneira, tá? Por quê? Isso aqui, ó, dá 8. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá vendo? Então, o que é a decomposição? Escrever o número de uma outra maneira, em forma de produto que a gente fala, tá? O que é produto? Multiplicação. E por que deu 2 ao cubo? Porque eu tenho 3 vezes o número 2, ó. Lembra que quando a gente tem potência, a gente desmembra fazendo isso aqui? Quando a gente tem isso aqui, a gente pode juntar fazendo a potência. A ida e a volta, tá bom?
Então, aqui, ó, a gente pode escrever o 8 como a multiplicação desses 3 números 2 aqui, ou podemos escrever o 8 como 2 ao cubo. Tanto faz, tá? Depende do que você estiver precisando para resolver o exercício ali. No momento, a gente precisa disso aqui, ó, 2 ao cubo, dessa representação do 8 aqui, ó. Por quê? Por conta, gente, dessa propriedade aqui, ó. O que essa propriedade nos diz? Quando eu tenho uma raiz, não importa qual seja o índice ou o expoente, eu posso transformar ela em uma potência fracionária, tá? Se eu tiver isso aqui, ó. Vamos ver onde eu vou riscar aqui para não... Ó, se eu tiver isso aqui, ó. 5 ao cubo, tá vendo? São diferentes, ó. Qual o índice aqui? 2. Qual o expoente? 3. Então, isso aqui pode virar uma potência fracionária, onde a gente pega quem está dentro da raiz, que é o 5, e é como se tivesse um solzinho aqui, ó, e quem está exposto ao sol? Isso aqui, índice e expoente, vai virar uma fração, tá? Por isso que a gente fala potência fracionária. Como que eu sei quem vai em cima e quem vai embaixo? Ou seja, quem vai no numerador e quem vai no denominador? O que vai me indicar isso é esse solzinho aqui, ó, que a gente fala assim. Para resumir, gente, sempre o expoente vai ser o denominador, o de baixo. Mas quando a gente coloca esse solzinho, uma brincadeira que a gente faz, de que quem está exposto ao sol, a gente faz. Eu aprendi assim na escola. O professor fazia, quem está exposto ao sol é o 2, então ele vai para a sombra, que é embaixo da fração. E quem está na sombra, aqui embaixo do radical aqui, ele vai para o sol. Tá vendo, ó? 3 sobre 2. A volta também é a mesma coisa, tá, gente? Se tiver uma potência fracionária e você quiser voltar nisso, é a mesma coisa a brincadeira do solzinho, ó. Agora, quem está exposto ao sol? Agora vamos supor que eu queira sair daqui e voltar para cá. Quem estaria exposto ao sol? O 3. Ele viria para a sombra. Quem está na sombra? O 2, que é embaixo da fração. Ele viria para o sol. Deu para entender essa brincadeirinha aí? Quando tem esse solzinho, a galera entende bem. Belo sol ali, né, gente? Mas deu para entender, né? Então, aqui, o que acontece? Jogando nessa propriedade, ó, o 5, o expoente é 4 e o índice é 4. Então, eles vão virar uma potência fracionária do jeito que está aqui. Só que aqui, 4 dividido por 4, quanto dá? 1. E todo número elevado a 1 é quanto? 5. Então, essa propriedade da radiciação aqui, ó, o que me diz? Que quando eu tenho um número onde o índice e o expoente são iguais, a gente cancela. Por que cancela? Por conta disso aqui, tá? Que vai dar um número elevado a 1, que dá o próprio número. Então, a gente cancela e só deixa o 5 ali dentro da raiz. Por isso que aqui, ó, quando a gente pega esse 8 da decomposição, que é 2 ao cubo, coloca aqui, ó, eu não mudei nada. Eu peguei esse 8 e coloquei aqui do mesmo jeito, só que com uma representação diferente. Para quê? Para que eu consiga fazer isso aqui, ó, que é essa propriedade da radiciação. O índice e o expoente são iguais, a gente pode cancelar porque vai sobrar só o 2 quando eu fizer esse passo aqui. Mas já sabendo desse passo, a gente pode simplesmente cancelar e sobra só quem está dentro da raiz. Viu que show? Vamos supor, já dá até para você saber, se eu tiver isso aqui, ó, raiz oitava de 20 a oitava. Tá vendo só? Como a gente já pode aplicar, ó, param, sobrou quem? Só o 20. Muito simples, né? Matemática é muito fantástica, gente. É show de bola. Deu para entender aí, galera? E é isso. Não sabe? Deixa que eu te explico.